Seja muito bem-vindo ao canal Clamor Forte. Você não chegou até aqui por acaso. Nesta noite, enquanto tanta coisa tenta roubar sua paz, algo maior te conduziu até esta mensagem. A sua dor foi notada, o seu clamor foi ouvido, e nada do que você sente está sendo ignorado. Se o corpo está cansado, se a mente está sobrecarregada e a alma parece sem direção, respire fundo e permaneça aqui. Esta oração é para quem precisa de uma intervenção urgente, para quem já tentou remédios, tratamentos, conselhos e mesmo assim ainda sente um vazio, uma dor persistente ou uma aflição que não passa. É para quem, por dentro, grita por ajuda, mesmo quando por fora finge estar bem. Aqui, cada palavra é um convite para que a fé desperte, para que a esperança renasça e para que o impossível comece a ser questionado nesta noite. Talvez você esteja ouvindo esta narração em silêncio, deitado, sentado ou até segurando o choro para ninguém perceber. Só você sabe o peso que tem carregado, as notícias difíceis que recebeu, os temores que guardou. Mas nada disso é maior que o cuidado que te alcança agora. Enquanto tudo parece desabar, uma nova estrutura começa a ser erguida dentro de você, feita de confiança, coragem e um recomeço que ainda não consegue enxergar. Nesta noite, permita-se apenas ouvir e ser alcançado. Afaste um pouco as preocupações. Entregue as próximas palavras como se fossem um desabafo da sua própria alma. Não é sobre religião, rótulos ou aparências. É sobre encontro. Encontro entre a sua fragilidade e um poder que conhece cada detalhe da sua história, que entra onde ninguém mais consegue entrar e trata dores que nenhum remédio conseguiu tocar até agora. Onde existe dor, um processo de cura é iniciado. Onde existe medo, uma nova confiança começa a nascer. Onde existe exaustão, um fôlego diferente é liberado. Mesmo que o ambiente ao seu redor pareça o mesmo, por dentro algo já está sendo reposicionado. Você não está ouvindo estas palavras por curiosidade, mas porque o céu decidiu transformar esta noite em um marco na sua jornada de restauração. Antes de seguir, faça um gesto simples, mas cheio de significado espiritual. Mostre que você abraça essa caminhada de fé. Deixe o seu like neste vídeo e se inscreva agora no canal Clamor Forte. Quando você faz isso, está declarando que escolhe continuar crendo, que não aceita desistir e que decide permanecer conectado a um ambiente de oração e cura. É um ato pequeno, mas representa uma decisão grande dentro de você. Enquanto você se envolve com essa oração, imagine cada parte do seu ser sendo cuidadosamente visitada. As áreas em que ninguém toca, os medos que ninguém sabe, as lembranças que ainda doem são alcançadas. Nada está esquecido. Cada lágrima que já caiu em segredo está sendo considerada. O que para muitos é apenas fraqueza, para o céu é um grito de socorro que recebe resposta, consolo e direção em plena noite. Palavras negativas que lançaram sobre você começam a perder efeito. Sentenças que tentaram definir seu futuro, diagnósticos que soaram como fim, opiniões que te diminuíram. Tudo isso começa a ser confrontado. Uma outra voz se levanta por dentro, firme e cheia de autoridade, dizendo que a sua história não termina na dor, que o seu corpo não pertence à enfermidade e que a sua mente não será morada permanente da angústia. Talvez você tenha ouvido que não há mais o que fazer, que o quadro é irreversível, que o máximo já foi tentado. Mas o que é limite para a medicina não é limite para o céu. Onde os recursos humanos acabam, começa um agir silencioso, porém real. Não depende de barulho, de esforço exagerado ou de desespero. Depende de um coração que, mesmo cansado, ainda sussurra: eu não desisto. Eu continuo acreditando nesta noite. Enquanto o medo tenta te paralisar, algo diferente é derramado sobre você. Uma coragem suave, quase imperceptível, começa a se formar. Não é grito, é firmeza interior.
você começa a perceber que, mesmo ainda sentindo dor, não está sozinho. Existe um cuidado constante cercando cada passo, uma proteção que não dorme e um amor que não se cansa de te sustentar, mesmo quando você pensa que não merece mais nada. Tudo aquilo que parecia uma condenação definitiva passa a ser visto como um desafio que será atravessado. As marcas da família, as histórias de doenças repetidas, os temores que vieram de geração em geração encontram um ponto de ruptura. Você não é prisioneiro do que ouviu, do que viu, nem do que viveu até aqui. Uma nova página está sendo aberta, escrita com superação, cura e uma força que você nem imaginava possuir. Imagine os exames sendo refeitos, os resultados surpreendendo, os sintomas diminuindo, a dor perdendo a intensidade. Não é ilusão, é fé gerando um novo cenário a partir de dentro. O corpo começa a responder àquilo que o espírito já abraçou. Mesmo que ainda haja sinais de luta, a derrota deixa de ser opção. Você passa a caminhar como quem sabe que está em processo de recuperação e não mais em rota de fim. Aqueles momentos em que você pensou em desistir, em que o desânimo foi tão grande que até orar parecia impossível, não ficaram no esquecimento. Pelo contrário, foram justamente esses instantes que acenderam um sinal no céu em seu favor. Cada suspiro cansado, cada noite mal dormida, cada pensamento de abandono está sendo transformado agora em combustível para um testemunho poderoso, que ainda será ouvido por muitas pessoas. Quando os recursos naturais terminam, o sobrenatural começa a agir de forma ainda mais intensa. O que antes era motivo de vergonha passa a ser ponto de virada. O que era motivo de lágrimas se torna lembrança de superação. A ciência tem seu lugar, e é importante, mas existe um ponto em que somente o toque invisível consegue ir. É nesse ponto que você está sendo alcançado agora, com cuidado, respeito e amor. A paz que começa a te envolver não depende de respostas imediatas, mas da certeza de que você está sendo cuidado. Mesmo sem saber exatamente como será o amanhã, você sente que não vai enfrentá-lo sozinho. A ansiedade cede espaço para um descanso real. A mente, antes acelerada, desacelera. O coração encontra um ritmo mais leve. Você percebe que pode respirar sem tanto peso e, pela primeira vez em muito tempo, a noite não parece tão ameaçadora. Nada do que você viveu até aqui será desperdiçado. As feridas, as perdas, as frustrações, tudo está sendo revisitado por um olhar que não condena, mas restaura. O que parecia apenas sofrimento passa a ser reposicionado como aprendizado profundo. A partir disso, uma maturidade diferente está sendo formada em você, algo que te torna mais forte, mais sensível ao que importa e mais preparado para abraçar o que ainda está por vir. Enquanto ouve, aceite essa verdade. Você não está à deriva. Existe direção sendo dada, ainda que discretamente. Pequenas percepções, pensamentos de esperança, vontade de recomeçar, tudo isso são sinais de que algo novo está brotando. Talvez você não saiba expressar em palavras, mas sente por dentro uma certeza tranquila de que essa fase difícil não será a última página da sua história, apenas um capítulo que será superado. Permaneça atento a cada detalhe que acontece em seu interior nesta noite. O que começou aqui não termina nestas palavras. É como se uma porta tivesse sido entreaberta, convidando você a continuar caminhando em profundidade, cura e transformação. Há mais para ser revelado, mais para ser tratado, mais para ser restaurado. Este é apenas um trecho de um processo maior que segue avançando enquanto você decide permanecer em fé. À medida que esse processo continua, você percebe que algo dentro de você começa a se organizar de forma diferente nesta noite. Pensamentos que antes se chocavam como ondas revoltas, agora encontram um rumo mais claro, quase como se uma mão invisível ajustasse cada detalhe.
Emoções que transbordavam sem controle começam a ser compreendidas, nomeadas e acolhidas. A sensação de estar completamente perdido dá lugar a uma direção suave, mas firme, que te conduz com cuidado e propósito. Mesmo que ainda existam sintomas, dores ou lembranças incômodas, você já não é a mesma pessoa que iniciou essa oração. Existe uma diferença real, mesmo que discreta. É como se uma nova estrutura estivesse sendo construída por dentro, fortalecendo aquilo que antes era frágil. A cura não acontece apenas no corpo. Muitas vezes ela começa na alma, na forma como você encara sua própria história, seus limites, suas quedas e suas possibilidades de recomeço. Você não precisa entender cada etapa para permanecer firme. Nem sempre terá explicações prontas, respostas imediatas ou garantias visíveis sobre o amanhã. Ainda assim, pode escolher confiar. Às vezes, o maior ato de coragem não é lutar com suas próprias mãos, mas decidir não abandonar a caminhada. Nesta noite, permanecer com o coração aberto, ouvindo e permitindo ser cuidado, é um sinal poderoso de força interior, não de fraqueza. As batalhas silenciosas que você enfrentou marcaram profundamente sua alma. Noites em claro, pensamentos confusos, lágrimas escondidas, tudo parecia inútil, mas nada foi desperdiçado. Cada luta interna construiu resistência, profundidade e empatia. Agora, o mesmo cuidado que te sustentou naquele tempo começa a transformar esse peso em sabedoria. A dor começa a perder o papel de vilã absoluta e passa a ser ponto de partida para um novo tipo de maturidade. Há uma reconstrução acontecendo nos bastidores da sua vida, em áreas que você talvez nem imaginasse que precisavam de restauração. Relacionamentos, autoestima, visão de futuro, tudo está sendo revisitado com delicadeza. O que parecia escombros emocionais começa a ganhar contornos de algo novo. Não se trata de voltar exatamente ao que era, e sim de avançar para um estado mais sólido, mais consciente, mais seguro, construído após tudo o que você atravessou. O silêncio desta noite não é abandono, é preparação. Enquanto o mundo lá fora segue no seu ritmo, dentro de você, um outro tempo está sendo estabelecido. É um tempo de reorganizar prioridades, limpar excessos, desfazer nós internos. A pressa que antes te sufocava começa a ser substituída por um ritmo mais humano, mais saudável. Mesmo com desafios, você sente que já não precisa correr para provar nada, apenas seguir sendo trabalhado por dentro. O medo que dominava seus pensamentos já não encontra o mesmo espaço. Ele até tenta voltar, traz memórias, cenas, palavras antigas, mas encontra resistência construída ao longo desse processo. No lugar do pânico constante, você começa a experimentar uma confiança serena. Não é ausência de medo, é decisão de não ser guiado por ele. Cada vez que você escolhe seguir, mesmo inseguro, um pouco mais de coragem é plantada dentro de você. As lembranças difíceis continuam existindo, mas começam a mudar de lugar dentro de você. Em vez de governarem suas emoções, passam a ser capítulos que você revisita com outro olhar. O passado não desaparece, mas perde o poder de te paralisar. Você entende que as marcas que carrega não são sinal de fraqueza, e sim de sobrevivência. E a partir dessa consciência, surge um desejo novo de escrever páginas diferentes para o futuro. Você descobre que não precisa mais se comparar com o ritmo de ninguém. O processo é seu, a dor é sua, a vitória também será. As cobranças que fazia contra si mesmo começam a reduzir, dando lugar a um cuidado maior com o próprio limite. Você aprende que respeitar o próprio tempo não é preguiça nem falta de fé, mas sinal de amor saudável por si, algo que antes parecia impossível de praticar com sinceridade. À medida que a alma encontra descanso, o corpo começa a reagir.
Tensões acumuladas há tanto tempo começam a ser liberadas aos poucos. A respiração se aprofunda, os ombros relaxam, a mente não corre mais tão rápido. Mesmo que ainda exista dor, ela já não carrega o mesmo peso emocional. Você percebe que consegue atravessar os incômodos com mais serenidade, e isso é um indício claro de que a restauração está em pleno andamento. A esperança deixa de ser apenas um pensamento distante e passa a ser uma presença diária. Ela não chega como uma explosão, mas como uma chama que se recusa a apagar. Você volta a imaginar possibilidades, a sonhar com momentos simples, a se enxergar vivendo dias melhores. Pequenos planos que antes pareciam inviáveis voltam a surgir. E cada vez que você ousa imaginar um futuro mais leve, algo dentro de você se fortalece. Mesmo que ninguém perceba do lado de fora, você sabe que não é mais o mesmo. A forma de reagir mudou, a maneira de falar consigo mesmo mudou. Até a forma de enfrentar o sofrimento está diferente. Em vez de se culpar por tudo, você começa a se acolher. Em vez de se abandonar, você aprende a se proteger. Essa transformação silenciosa é um dos sinais mais profundos de que a cura está avançando em áreas muito íntimas. O processo segue, sem atalhos, mas com propósito. Há noites em que você sente grande avanço e outras em que parece que nada está mudando. Ainda assim, algo permanece constante. Você não desistiu. Cada pequeno passo conta. Cada suspiro mais leve conta. Cada pensamento menos pesado conta. A restauração verdadeira não acontece em um único momento, mas em uma soma de instantes onde você escolhe continuar, mesmo quando o cenário ainda não é perfeito. Com o tempo, você passa a enxergar que sua história pode ser fonte de força para outros. O que quase te destruiu agora se transforma em linguagem de consolo para quem enfrenta dores semelhantes. Você não precisa se expor além do que suporta, mas percebe que pode, pouco a pouco, ser canal de esperança. A partir do que viveu, nasce uma sensibilidade diferente, capaz de se aproximar de quem sofre sem julgamentos, apenas com empatia. Preste atenção às pequenas mudanças que acontecem no seu dia, especialmente nesta noite. Uma reação mais calma, uma conversa que antes seria evitada, um pensamento de gratidão surgindo sem esforço. Esses sinais discretos mostram que o processo não está parado. Mesmo quando você não sente nada extraordinário, há camadas internas sendo reorganizadas. A cura muitas vezes é silenciosa, mas seus efeitos se manifestam nas atitudes mais simples. Você não precisa correr para provar que está melhor. A jornada não é competição, é construção. A pressa, que tantas vezes te fez atropelar emoções, começa a ser substituída por respeito às suas fases. Você aprende que não é errado pausar, respirar, recomeçar quantas vezes forem necessárias. O importante é não abandonar a si mesmo novamente. O que foi iniciado dentro de você merece continuidade, cuidado e proteção constante. Se estas palavras estão encontrando eco no seu coração, fortaleça esse movimento de fé agora. Curta este vídeo, se inscreva no canal Clamor Forte e compartilhe esta oração com alguém que também precisa de consolo e esperança. Um gesto simples pode alcançar alguém em silêncio, na mesma solidão que um dia te cercou. Ao compartilhar, você se torna parte ativa desse fluxo de cura, levando alívio onde talvez a força já estivesse quase acabando. Continue caminhando nessa direção, noite após noite. O que está sendo construído em você não é frágil, é sólido, profundo e duradouro. Ainda haverá desafios, mas você não é mais o mesmo de antes. Agora, carrega consciência, ferramentas emocionais e uma fé que amadureceu no fogo da dor. Permita que esse processo siga avançando, respeitando seu tempo, acolhendo suas fases e lembrando sempre que a transformação verdadeira continua em silêncio, mas nunca deixa de acontecer. Ao encerrar este momento,
Leve com você a certeza de que nunca precisa caminhar sozinho. Transforme a oração em um hábito, um encontro diário onde o coração encontra descanso e a fé se renova. Caminhe conosco aqui no Clamor Forte. Volte sempre que precisar alinhar a alma, fortalecer a esperança e renovar as forças. Que cada noite seja uma oportunidade de recomeço e que a paz que te alcançou aqui permaneça com você, hoje e sempre.